Pessoal, muito bem-vindos todos aqui mais uma vez no Fique em Casa com o IBDFAN Pernambuco. Já estamos na nossa 12ª edição e hoje, para nosso prazer, vamos abordar um tema de direito sucessório e temos a honra de diversas presenças aqui, né, que são reconhecidas, inclusive, pela própria matéria do direito sucessório, o exemplo da professora Giselde Ironaca aqui, que nos prestigia nesse evento, certo? E a matéria instigante é sobre planejamento sucessório e seus instrumentos, e também indagando se é possível ampliar a liberdade de testar, com a participação de Daniela Teixeira, que tem um projeto maravilhoso de arquitetura do planejamento sucessório, né, de um livro que agora vai seguir novamente com outras publicações, que é professora de Direito Civil, mestre e doutora também em Direito Civil. Temos também a presença do Dr. Gustavo Andrade, que também é autor de um dos livros, acho que mais vendidos ultimamente em matéria de sucessão, né, com o pós-doutorado dele, pela UERJ, Dr. Gustavo Andrade aqui presente, e Dr. Marcos Errar também, que é essa figura, né, que cativa todos, que está em todos os lugares ao mesmo tempo e que consegue unir, né, todos nós ao mesmo fim aqui no aprendizado. Marcos Errar, muito bom ter você aqui hoje conosco. Marcos também é professor de Direito Civil e é doutor pela UFPE, né, e todos vocês conhecem. E a dinâmica será a mesma, não é? Ao final eu vou dar alguns avisos, lembrando que na próxima semana, vou começar agora um pouquinho esses avisos, nós vamos estar de recesso, sabe, Gigi, aqui no Nordeste, em Pernambuco, porque nós temos o São João, né? O São João, a nossa festa típica. Você estava conosco o ano passado e aqui o nosso tribunal entra de recesso e o IBDFAN Fica em Casa entrará de recesso também. Vocês todos vão poder respirar uma semana seu IBDFAN Fica em Casa e depois a gente retoma a nossa programação. Esse é um primeiro aviso que eu gostaria de dar para vocês, tá? E explicando um pouco a nossa dinâmica, vamos começar com a professora Daniele Teixeira, fazendo uma exposição de 20 a 30 minutos sobre planejamento sucessório. Depois nós teremos as intervenções de Dr. Gustavo, Dr. Marcos Errar, sobre a temática, ok? Então, podemos começar? Dani? Posso? Estou às ordens. A palavra é sua, amiga. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer o convite da Maria Rita, Pernambuco, com esse projeto super interessante que eu tenho acompanhado algumas, né, do Fica em Casa e BDFAN, e dar parabéns por essa iniciativa e que tem sido muito útil para todos nós, essa troca de ideias e opiniões e conhecimento, né? Eu vejo assim o que eu tenho aprendido e essa questão da transmissão, da acessibilidade, eu acho que foi uma das transformações que a pandemia nos trouxe e que algumas, nova forma de viver que nós vamos aderir, com certeza isso ficou. Bem, o tema para mim, planejamento sucessório, é muito valoroso, foi a base da minha tese de doutorado, né? Que foi planejamento sucessório. Eu comecei no doutorado mudando muito o tema, que eu tinha saído de uma área muito existencial, quis ir para a área mais patrimonial, mas começo a dizer, e a gente estudando e advogando, então eu lembro de uma aula que eu dei aí em Recife com o Marcos Erhardt, querido Marcos Erhardt, queria cumprimentar também o Gustavo, um prazer estar aqui, estou até também com o livro dele, com dedicatória e tudo, o pessoal daí todo de Pernambuco, Luciana, Carla, todos aí que estão, professora Giselda, é um prazer realmente muito grande. Mas entrando dentro do tema, deixa eu ver só para não me perder no tempo, planejamento sucessório é um tema muito caro para mim, mas já desconstruindo um pouco o que sempre se pensou de planejamento sucessório ser só uma questão patrimonial,
Eu digo que o planejamento ele também vai ser um instrumento para a tutela existencial das pessoas, né? Então, a importância dele e por que se fala em planejamento sucessório. Eu acho que é essencial por quê? Infelizmente, o nosso direito das sucessões ele está muito engessado. Nós estamos com falta de liberdades. E por quê? Existe um descompasso entre a nossa legislação e a sociedade contemporânea. Porque esses fatores que o mundo são transformações socioeconômicas e vamos fazer um corte nesse mundo ocidental, vários países já foram buscando essa revitalização da legislação sucessória. França, 2006, 2008, a Alemanha, 2009, a própria Itália, que é altamente conservadora, também teve transformações na questão de empresas, a Espanha, Portugal, recentemente, questões de regimes de bens. Então, assim, nós temos hoje o que a professora Ana Luísa fala, né, o papel do supercônjuge. Até às vezes, quando você leva essa expressão lá para fora, não entendem um pouco, mas é como ela diz, você, o cônjuge barra companheiro, não estou entrando aqui no mérito, né, da comunicabilidade, se é companheiro também ou não, mas ele concorre com os descendentes, com ascendentes e também, em terceiro lugar, sozinho. Bem, eu não acho, até não defendo que a questão seja o problema só aí. O que nós temos hoje é que nós não temos um regime de bens que não há uma comunicabilidade em maior ou menor grau. E aí, voltando um pouco ao nosso direito das sucessões, a gente tem que, qualquer manual fala que os pilares do direito das sucessões é família e propriedade, né? Olha o que esses dois pilares sofreram transformações nos últimos 30, 50 anos, né? Desde a Constituição de 88, com a igualdade entre as várias formas de entidades familiares, igualdade entre os filhos, igualdade entre os cônjuges, transformou essa sociedade. E essa demanda que essa sociedade bate na porta de nós, advogados, operadores do direito, por uma orientação, né? E também a questão da propriedade, onde se viu uma propriedade muito só como uma questão de imóveis, né? Como se o patrimônio de uma pessoa fosse só composto, e normalmente era assim, de terras, fazendas, casas, apartamentos, e eu venho desconstruir. Então, isso é a necessidade do planejamento sucessório. O que é o planejamento sucessório para mim? É um planejamento, uma organização patrimonial com transmissão de bens. Mas eu hoje trabalho muito a ideia do planejamento sucessório sem ser com a necessidade da morte. Pelo contrário, ela não é só em vida, mas quanto mais você organizar ela em vida, então você tem que pensar no planejamento da sua sucessão e não necessariamente da sua morte. Com isso, eu mostro a necessidade, essa falta de liberdade que você precisa em outras áreas do direito civil, área contratual, você vai no direito das coisas, através do usufruto de propriedade, você vai em parte de família, como questão de regimes de bens, né? Você tem as cláusulas restritivas. Então, você tem várias formas e você vai em outras áreas do direito buscar, como direito societário, direito tributário, direito securitário e assim por diante, direito internacional privado, por exemplo, né? O Gustavo também, que já foi lá para o Max Planck e tantos outros, que essa questão do direito internacional privado hoje, as relações com essas transformações socioeconômicas, nesse mundo que, olha aí o exemplo, globalizado, tecnológico, olha esse mundo fluido, que não teve barreiras para segurar esse vírus, por exemplo. Então, esse mundo, que nós somos uma verdadeira aldeia conectada, sofreram essas transformações e precisamos nos ajustar. Tempo hoje em dia é dinheiro. Então, você não pode, mas nós não estamos mais na geração dos nossos avós que diziam: eu não quero me meter nisso, eu não vou pensar, quando eu morrer, vocês resolvem. Então, inclusive, quando se tem um pouco dessa visão só muito patrimonial, eu gosto de desconstruir que o planejamento ele não é uma blindagem patrimonial. O planejamento sucessório ele é uma organização patrimonial
prevendo que tem efeitos pós-mortem, mas você pode estar antecipando esse momento, né, nessa organização. Não é para fraudar a legítima, é o nosso grande limitador. Eu nem vou estar entrando no assunto de legítima, que eu deixo para ouvir o Gustavo, tenho o prazer de ouvi-lo. Mas, né, para a gente chegar numa tese, a gente vai desenvolvendo algumas matérias. Eu lembro de já ter feito uma com o professor Anderson Schreiber, que era direito comparado, e que eu já fui fazer lá mesmo sobre a legítima, e também fiz um estudo um pouco sobre o direito inglês, né? Então, assim, a necessidade do planejamento, eu acho que eu gosto de dizer que não tem essas intenções. E outra coisa, o brasileiro tem muita dificuldade de falar em patrimônio, como se tivesse quase uma culpa, né, de se falar em patrimônio. Eu destaco que isso é a dificuldade até quando né, os familiaristas, né, sabem que é dificuldade de se falar de regime de bens num pacto antinupcial antes de casar. E sem ter, às vezes, a noção, e que muitas vezes só vem pedir uma consulta numa segunda núpcias, né? Normalmente, a primeira, às vezes, você não tem noção dos efeitos que aquilo pode vir a decorrer daquele regime de bens, que já é, sim, uma forma de um planejamento e de uma organização. A sociedade é outra, tem os meus, tem os nossos. Muitos dos nossos clientes, às vezes, querem, não queremos ter comunicabilidade dos bens, eu tenho os meus, elas têm os dela. E, então, assim, pessoas que vão recasar não querem que ocorra essa. As relações existem hoje em dia, vários outros recasamentos, isso não é uma família maior, melhor ou pior, é a característica da nossa sociedade. Então, dentro desses, eu gosto de trazer essa quebra desses pressupostos quando se pensa em planejamento. Eu também gosto de dizer que o planejamento é feito para todos nós que compomos a sociedade, não só para patrimônios sofisticados. Pelo contrário, também, principalmente para quem menos tem. Quanto menos tem, mais precisa preservar o que você tem para dar uma segurança, para uma solidariedade familiar, para dar para os seus que você pensa em tutelar e proteger. Então, o planejamento, a gente sabe que o Brasil adota o sistema dual da sucessão legítima e da sucessão testamentária. Sucessão legítima já está, se você nada fizer, já está ali colocado, que muitas vezes, Maria Rita, ela já é o suficiente para aquela família ou para aquele patrimônio, já vem atender exatamente a própria vontade do autor da herança. E quando não? E se você quer fazer uma proteção de alguém específico, se você quer deixar algo ali, só que nós não temos que ver como um problema ou uma dificuldade. Eu sei que a cultura do brasileiro não é de fazer testamento, mas isso tem crescido, tem aumentado, e nesse momento específico da pandemia, tem-se tido registros de cartórios de maior número de testamentos, como também de maior número de transmissão de bens, né? Então, isso, o que a pandemia trouxe nessa questão, esse assunto já está em voga há algum tempo, até eu posso, né, talvez com o sucesso dos livros, você vê dessa questão. Eu digo que o direito das sucessões, ele era o patinho feio do Código Civil, se tornou um grande cisne atualmente, porque eu quero dizer que ele tem ganhado esse espaço maior, não só no Brasil, em outros países também, porque ele está tendo que ser como consequência dessas transformações. Tudo vai bater lá, né, o direito das sucessões. E ele é um direito altamente técnico, que você precisa de uma técnica, de conhecimento. E muitas vezes as pessoas estão tendo que estudar mais o direito das sucessões. Então, eu acho que aqui já é um apelo aos colegas, aos acadêmicos, que todos nós estudemos mais esse assunto. Você vê o tanto de quem é professora, nós já tivemos aí também na universidade com você vê o número de teses ou de dissertações ou de TCCs sobre essa área era muito pouca, muito pouca. Agora você vê bem mais obras saindo nesse tema, o próprio espaço do direito das sucessões dentro do direito de família, do IBDFAM, também tem crescido nos eventos e assim por diante. Hoje em dia, eventos
só de comissão de direito das sucessões. Então, isso é o retrato que precisamos estar atentos. O planejamento tem essas características, tem as grandes vantagens que ele é, e eu acho que, inclusive, eu tenho usado um termo que é a família e customização do planejamento sucessório. Essa nomenclatura de customização, porque não tem fórmula entre um planejamento sucessório. Cada planejamento vai ser adequado para aquela família. Para ele ser bem sucedido, ele tem que ser efetivo e eficaz no planejamento. Você tem que evitar um judiciário. Então, com todas essas características que a sociedade, o nosso direito, a gente está buscando, e que o planejamento, que às vezes fica esse nome um pouco planejamento sucessório, que eu gosto de trazer para mais próximo de nós, é uma realidade agora com a pandemia. Isso tem se tornado, essa questão do brasileiro não gostar de falar da morte, da finitude, ela entrou com essa pandemia dentro das nossas casas, esse pensar, e se eu adoecer, e se os familiares. Então, essa situação é concreta. E, dentre as vantagens, é essa organização, e que, como não tem fórmula, você, ao fazer um planejamento, você tem, né, os passos disso, e entre os passos tem essa vontade do autor da herança, mas tem a qualificação também dessa pessoa, e aí essas duas características, para mim, hoje em dia, têm uma dimensão diferente. Essa autonomia não é só essa vontade desse autor da herança, mas se ela vai ser bem recebida, se ela vai ter esse espaço para essa receptividade dessa vontade, dessa autonomia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Porque parece que tinha sumido aqui. Então, e como também essa qualificação não é só a situação política dessa pessoa, o estado civil, ou se tem herdeiros necessários, é muito mais detalhada que eu falo dessa análise dessa família. Não só para os herdeiros necessários, mas para os cônjuges e companheiros desses herdeiros necessários, para, às vezes, um sobrinho, um tio, ou um parente ou não parente que trabalha dentro dessa estrutura familiar. E eu não estou falando só de empresas familiares, apesar do grande número de empresas familiares, 85% pelos dados do IBGE, ser de empresas familiares, mas até em estruturas não mesmo da própria questão do patrimônio. Então, com essa análise subjetiva de um planejamento sucessório, você vai atender a uma das questões, que é evitar litígios entre a família e pela própria harmonia dessa família. Então, porque a questão do litígio vai ter uma judicialização e vai ter uma dilapidação patrimonial, né? E também ver o planejamento sucessório como uma alternativa para tutelas de questões existenciais. Então, desconstruir um pouco essa forma que se tem de ver o planejamento sucessório como uma forma pejorativa. A gente tem que ver que os instrumentos que o Código nos dá, o livro 5º do Direito das Sucessões, é o testamento, que em muitos momentos pode estar nos atendendo, o fideicomisso, que é uma estrutura que ficou, depois do Código de 2002, restrita a uma prole eventual, mas que agora, até com o projeto também do BDFAM, que tirando essa restrição só do fideicomisso, então, de repente, vamos voltar a ter um instrumento desse, que é uma terceirização, e o próprio codicilo, que, apesar do Brasil ser um dos últimos países a trabalhar com o codicilo, ele, pela nossa sociedade ser majoritariamente composta de pessoas de menos patrimônio, deveria ser mais exercido, né? Mas eu acho que essa falta de exercer a sua vontade que parece que dificulta até um instrumento tão informal e que trata de que eu vejo no exemplo da falta da aplicação de um codicilo até essa representatividade de falta de exercer a sua vontade, e mesmo em valores, não de valores significativos, né? São valores de pequena monta. Bem, eu acho que são alguns dos aspectos que eu queria trazer, desconstruir do planejamento sucessório, né? Entre as vantagens também eu falo muito que é você determinar o momento
de você fazer aquilo, você antecipar para quando você pretende fazer aquilo e não só deixar todas essas sequências para aquele momento de dor, de perda, né? Lembrando sempre que tem também os ITDs, os tributos que têm que ser pagos, quer dizer, às vezes você pode ter um patrimônio, mas você não tem liquidez. Então, essa organização de como suportar esse período de um inventário, planejamento não é para... dificilmente você pode ter no patrimônio, você vai cair no inventário, mas simplificar, conversar, as coisas estarem dentro de acordos, de protocolos, de contratos, para tudo ficar mais claro, transparente. Eu acho que essa transparência é essencial. Acho que uma das culturas antigas é esse testamento cerrado, que era exatamente, eu até tinha um na minha família, uma tia-avó minha tinha, porque o intuito mesmo era, a pessoa não podia saber o que tinha naquele conteúdo, né? Então, tudo isso é conversar. Hoje em dia, lembrando sempre que o direito de família, as famílias são feitas para o desenvolvimento da personalidade dos seus integrantes, né? Não para perpetuar um patrimônio dentro daquela linha familiar ou para perpetuar a profissão ou casamentos, né? Muitas vezes os seus filhos não seguem o negócio da família, foram trabalhar e optar e se realizar em outras áreas. Então, tudo isso, tem questões de conflitos, que o Marcos provavelmente vai ficar falando também, não quero entrar na área dele. Isso aqui é só mesmo uma provocação, uma reflexão para vocês, para todos nós pensarmos e vermos. E, lógico, entre positividades tem que estar se ajustando. Agora, ver o planejamento como uma questão de fraude a legítima, pelo contrário, eu acho que tem que ser o limite no meu livro que eu trago, Planejamento Acessório, Pressupostos e Limites, por mais crítica que eu tenha à legítima, é o nosso grande limitador, né, do planejamento. Então, não é só você, já que tem a sua legítima, você pode organizar seu planejamento sabendo, respeitando ela, usando a sucessão testamentária, mas já também sabendo e tendo que cumprir com a legítima. Bem, e aí, legítimo, eu já deixo a palavra para o Gustavo. Eu acho que isso era um pouco do que eu queria trazer, um recorte, e acho que para depois a gente ter mais temas aí que a gente possa estar na hora dos debates, estarem sendo provocados. Sim, muito bom, Dani, muito bom. Desmistificando, não é, toda essa questão em torno do direito sucessório, esse enfrentamento da finitude, que é sempre muito difícil, né, para todos nós. Antes de passar para Gustavo, eu vou fazer aqui o meu papel de anfitriã, mencionar e referenciar os representantes dos IBDFANs que estão aqui nos assistindo agora em nossa sala. Estamos com o IBDFAN de São Paulo, da Paraíba, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, aqui na nossa sala, já com 46 pessoas presentes, e também referenciar alguns professores que nos prestigiam muito aqui na nossa sala, a professora Giselde Ironaca, o professor Silvio Neres Batista, aqui também da nossa Universidade Católica e que foi da Faculdade Federal de Pernambuco, Romualdo, professor Daniel Bucar, que está aqui presente, professora Fabiola Lobo, professor Glauber Salomão, professora Luciana Brasileiro, enfim, né, são pessoas que vão contribuir muito com esse debate, porque nós temos muitas curiosidades a respeito dos instrumentos de planejamento familiar. Né? Então, eu acho que o debate vai contribuir com isso, Dani. Vou passar a palavra agora para Gustavo Andrade, né, que vai seguir na nossa temática com a parte referente à legítima. Não é, Gustavo? A palavra é sua, meu amigo. O som está funcionando, né? Estão me ouvindo? Ok. Bem, inicialmente eu quero saudar a Maria Rita, né, a diretoria do nosso IBDFAN Pernambuco. Chegamos, então, à 12ª edição do Fica em Casa com o IBDFAN. Foram 3 meses, né, de intensas atividades, discutindo o direito da família e das sucessões, algo realmente que contribuiu muito nesse período de pandemia para a gente aprofundar e discutir, rediscutir questões de muita importância. Me sinto muito prestigiado com a presença de tantos professores e colegas, e
para não repetir os nomes que Rita já citou, eu quero homenagear a todos e saudá-los em nome da nossa querida professora Giselda Hironaka, que, na verdade, a presença dela aqui, para a gente falar de direito às sucessões, a presença dela, né, é algo que realmente nos deixa até temerosos, mas eu tenho uma alegria muito grande, porque quando eu comecei a fazer os estudos sobre a flexibilização da legítima, a gente chega lá já, eu assistindo a uma palestra dela aqui na SMAP, aqui em Recife, e ela então fez uma apresentação tendo mais ou menos a mesma visão que eu tenho sobre o assunto, então eu fiquei realmente muito mais tranquilo com relação à minha ousadia. E também não poderia deixar de falar sobre a arquitetura do planejamento sucessório, essa obra que Daniele Teixeira, né, professora Dani, lançou, já vai agora na sua, acho que é a segunda reimpressão da segunda edição, salvo engano, né, Dani? E vai haver, inclusive, um outro volume agora com outros artigos, ou seja, é mais do que uma obra, na verdade é um projeto que tomou proporções realmente muito grandes. Ela que passou praticamente, acho que foi um ano, né, Dani, no Max Planck estudando sobre o tema. Ela trouxe para o Brasil uma nova visão do planejamento sucessório, uma visão democrática, né, humanizada, e antes a gente só lia obras sobre planejamento sucessório nas empresas, né, nas empresas familiares, e o nome da obra, inclusive, é muito feliz, é Arquitetura do Planejamento Sucessório, e ela traz justamente essa arquitetura, né, uma base de fundamentos para a gente discutir esse tema tão importante. Queria parabenizar você, Dani, e não podia deixar Obrigada, elogio de falar seu. tudo. E entrando já no tema que eu vou tratar, o meu vai ser um recorte, na verdade, né, desse universo do planejamento sucessório, um recorte na figura do testamento, que se não o maior, é um dos mais importantes instrumentos, e falando do testamento, mas sob a perspectiva da tese que eu defendo, né, de uma flexibilização, na verdade, até a própria extinção. Mas acho difícil falar da extinção da legítima em termos, né, de futuro próximo no Brasil, mas eu acredito que a gente tenha amplas condições de flexibilizar a legítima, esse percentual que hoje a gente tem, né, no Código Civil. E também a gente não pode deixar de enxergar a dimensão e a importância da legítima né, para o direito brasileiro, sua importância histórica, inclusive, mas a partir de alguns questionamentos que eu comecei a me fazer na época em que comecei a estudar o tema, eu fui desenvolvendo esse meu livro, o meu trabalho de pós-doutorado, que terminou sendo esse livro que eu lancei, que a Dani mostrou no início, e fala justamente do direito de herança, né, a liberdade de testar, um estudo comparado que eu fiz com o sistema inglês. E dentre esses questionamentos, eu sempre pensei muito na perspectiva da autonomia do autor da herança, né? Por que estabelecer que metade da herança teria que ser necessariamente dos herdeiros necessários? Eu sei que isso tem uma construção histórica importante, mas eu sugiro esses questionamentos. O porquê de não poder ampliar a autonomia do autor da herança? E aí a gente vê que o direito das sucessões, de uma forma geral, né, mudou muito pouco, né? Diferentemente do direito de família, que evoluiu bastante, e outros, responsabilidade civil, obrigações, mas o direito das sucessões, não que isso seja algo tão ruim, né? A perenidade dos institutos, eu acho que é de extrema importância para a segurança jurídica, mas, a meu ver, o direito das sucessões não acompanhou a evolução da sociedade
no decorrer desses, a gente pode falar de 100 anos, né, entre o Código de 16 e o Código atual e o momento atual, a legítima, que antes mesmo, nas ordenações filipinas, correspondia a 2/3, né? O autor da herança só poderia dispor de 1/3. Depois, uma lei anterior ao Código 16 já fixou em 50%, e o Código 16, então, também fixou em 50%, e o Código de 2002 manteve esse mesmo patamar. E então, você voltando ao século XX, quando, né, a questão foi efetivamente tratada, a gente tinha uma situação, uma família, né, o fundamento era o mesmo, é a proteção da família, né? Como hoje, também há 100 anos, o objetivo da legítima, desse percentual, era proteger a família. Mas eu comecei a me perguntar qual família que se queria proteger, né? O que se quer proteger hoje, né? A gente tinha no início do século XX uma família totalmente patriarcal, né? Onde o chefe era o homem, né? O chefe da família era o homem, a mulher tinha um papel exclusivamente doméstico, e os filhos submetiam à vontade, né? do seu pai, do seu genitor, do chefe da família. E havia uma questão importante também, que naquela época a expectativa de vida era de 45 anos. Não na época especificamente, quando começou a ser medida, acho que foi na década de 40, a expectativa era de 45 anos. Então, quer dizer, na época do Código 16, com certeza era menor. E era muito comum que os pais falecessem, né, muito cedo, deixando órfãos os filhos, e a mulher também, a sua esposa, que na época não trabalhava, não tinha lugar no mercado de trabalho, e a família desamparada, né? E então a legítima tinha esse papel importante de garantir essa metade da herança, para que a própria família, a própria subsistência da família fosse realizada. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, e de uma forma geral, que toda a questão patrimonial tratada, seja no direito de família, né, ou no direito das sucessões, dá a impressão de que elas são fortemente marcadas por questões de ordem moral. Como se a liberdade, de alguma maneira, desestruturasse a família. Isso a gente vê de forma muito clara no artigo 1641, no inciso 2º do Código, que estabelece o regime de bens para aquele que tiver 70 anos ou mais, né? Tornando essa pessoa, e isso sem falar que na época em que a lei foi alterada, o Código foi alterado, em 2010, a idade era de 60 anos, né? Ou seja, eu me vejo, daqui a poucos anos, eu farei 60 anos, e me vejo em 2010, há 10 anos atrás, impedido de escolher o regime de bens do casamento, caso eu fosse me casar novamente agora. Ou seja, algo realmente impensável. Como se a idade tornasse o homem, a pessoa incapaz, né? E recentemente, inclusive, eu tratei desse tema junto com a professora Luciana Brasileiro, no artigo que vai ser ainda publicado. A gente faz uma alusão, inclusive, a um filme da década de 60, de Nelson Rodrigues, que dizia que o título era "Toda nudez será castigada". E no nosso artigo a gente intitulou que, falando sobre a liberdade de testar, as uniões simultâneas, né? E que sobre essa perspectiva de que toda liberdade será castigada. Então, voltando à questão do fundamento da proteção, de qual seria a família a proteger, a gente vê hoje, né, as famílias multifacetárias, reconstituídas, fundadas no afeto. Qual a razão de não se ampliar a liberdade de testar, né, a autonomia do autor da herança, quando hoje você tem uma família completamente diferente daquela
de quando essa perspectiva foi lançada. A expectativa de vida hoje, na verdade, em 2016, que foi quando ela foi medida pela última vez, é de 75,6, 76 anos, né? A diferença. Então, hoje as pessoas morrem mais tarde, os filhos muitas vezes já estão totalmente independentes financeiramente, e aí você poderia ter a liberdade de deixar os seus bens para quem você bem quisesse, ou de alguma maneira colocar, e aí é nessa questão que eu quero me fixar, ainda que, né, que seja mantida a legítima no direito civil das sucessões, que ela seja, de alguma maneira, voltada para os herdeiros vulneráveis. Ontem mesmo eu assisti uma live que Daniele fez com a professora Ana Carla Matiuk, né, era sobre questão de gênero, e falavam da filha cuidadora, né, que muitas vezes abdica da sua própria profissão para cuidar do idoso, do pai, da mãe idosa. Geralmente esse papel ele termina sendo colocado para a mulher, né? E então muitas vezes essa filha, por ter abdicado da profissão, por ter perdido algumas oportunidades, etc. Tal, poderia receber, se fosse, por exemplo, se o patrimônio fosse pequeno, e o pai tivesse muitos filhos, a mãe tivesse muitos filhos, por que não deixar ter a liberdade de deixar somente para essa filha, né? Somente um exemplo. Mas eu acredito que nessa perspectiva da vulnerabilidade dos herdeiros é que eu acho que deve ser o critério para amenizar esse impacto, né? Tanto o impacto da resistência, da permanência da legítima, quanto o impacto que uma plena autonomia, como eu defendo, pudesse vir a trazer ao direito das sucessões como um todo. E aí eu fui buscar no meu pós-doutorado, eu fui buscar justamente um estudo de direito comparado, escolhendo a Inglaterra pela questão do domínio da língua, e também porque é um sistema, embora seja completamente diferente do nosso, é um sistema onde a liberdade de testar a princípio, né, a priori, plena, né? Muito embora a Laes também tenham a ordem de vocação hereditária, eles têm um sistema em um ato do parlamento que cuida da sucessão ab intestato, mas, diferentemente do Brasil, onde as estatísticas mostram que em 2015, por exemplo, foram realizados 32.120 testamentos. E em 2016, que é o último ano em que o Colégio Brasileiro de Notários especifica, é de 33.640, ou seja, houve um aumento de 5% de 2016 para 2015. Entre 2011 e 2016, houve um crescimento grande de 42%, mas vocês veem que os números são muito pequenos, né? Ou seja, 32 mil testamentos para um país de 200 milhões de habitantes. Ao contrário, na Inglaterra, a regra é que todos fazem testamento, né? E raras são as exceções, as pessoas que falecem sem deixar testamento. Então, o direito inglês ele criou um sistema que é chamado de judicial discretion, em que, com base na solidariedade familiar, o autor da herança ele pode deixar e testar seus bens para quem bem entender, mas algumas pessoas, que o próprio ato é um ato de 1975, ele chama o Ato de 1975 do Parlamento Inglês. Isso. E ele especifica que algumas pessoas, e aí não necessariamente herdeiros, nem necessários, nem muitas vezes herdeiros, podem pleitear em juízo uma provisão, que seria uma provisão nos modos do nosso direito de alimentos, que pode ser provisória ou não, para o seu sustento. E aí entram desde os herdeiros, né, filhos menores, filhos com deficiência, ou mesmo pessoas que conviveram durante algum tempo antes da morte ou dependiam financeiramente do morto. Pronto.
teve um probleminha com som. Então, essas pessoas podem pleitear em juízo a revisão ou a própria anulação do testamento. Eu não vejo esse modelo necessariamente como um modelo que deve ser aplicado no Brasil. Eu só vejo ele como uma base para a gente repensar, né, revisitar, que eu acho que é o papel da academia, os institutos, e aí, então, verificar situações, basear a questão da revisão da legítima, flexibilização, na solidariedade e a crítica, né, que o sistema inglês recebe logo que você fala como uma possível aplicação do direito brasileiro seria deixar ao Poder Judiciário esse encargo, quando, na verdade, lá as estatísticas demonstram que são pouquíssimos os casos em que há questionamentos. Então, há essa proteção, mas já se sabendo, as pessoas, quando vão deixar os seus testamentos, tendo filhos menores, o cônjuge, ou enfim, ou alguma pessoa faz a divisão da forma que bem entende, né? E não deixa de descurar dessas pessoas. Então, poucos são os questionamentos, mas às vezes acontece. Tem um caso que eu cito até no meu livro, de um abandono familiar, de um abandono materno de uma filha, é um caso interessante, que foi até a Suprema Corte, e eu penso isso, que a gente tem, o direito brasileiro permite, e aí, para finalizar, eu chego no inciso 30 do artigo 5º da Constituição, que garante o direito da herança, muito embora ele não possa ser interpretado, né, isoladamente, o inciso 30 diz que é garantido o direito de herança, mas não especifica que não necessariamente é a herança legítima, né? É garantido o direito de herança. Há aspectos, inclusive, quando eu estava pesquisando, eu verifiquei nos anais da Constituinte, né, essa questão do direito de herança foi muito mais colocada no artigo 5º como uma maneira de proteger a herança do Estado, do que propriamente essa discussão que a gente tem aqui. Mas está lá, no inciso 30, o artigo permite que, né, o direito de herança é uma garantia constitucional, e a regulamentação está no Código Civil, ou seja, é infraconstitucional. Então, lógico, que interpretando o inciso 30 do artigo 5º, outros princípios constitucionais, como a solidariedade familiar, a dignidade da pessoa humana, a função social da propriedade, que é outro aspecto que eu também trato no livro, e a função social da herança, né? A gente tem também, no Brasil, o retrato da herança como são poucas as famílias né, onde, na verdade, os testamentos podem ser feitos, porque a grande maioria das famílias não possui bens. E, nesse aspecto, você vê sempre uma concentração. Eu vejo muito a legítima como uma forma de concentrar bens nas mãos de poucas famílias. Mas, para finalizar, então, eu trago isso. A minha contribuição seria a flexibilização ou a extinção da própria legítima, o que seria, na minha opinião, plenamente admitido pelo nosso ordenamento. Eu sei que é uma visão muito polêmica, tem inúmeros juristas e professores que são contrários a qualquer flexibilização, mas eu acho que a gente tem que repensar isso. O IBDFAN, já no projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso, já traz uma pequena mudança de um percentual para os filhos, né, que sejam deficientes, mas eu acho que a gente deve repensar e trazer algumas importantes reflexões sobre esse tema. É um tema que vem sendo estudado em outros países, já acho que Dani deve ter percebido isso lá no Max Planck. Muitos países discutem a questão da legítima, e o Brasil não poderia ficar fora dessa discussão, ainda mais sendo um país como é, com tantas desigualdades. Eu encerro aqui, então, Rita, para que a gente possa dar andamento com a fala de Marcos, e depois a gente pode voltar a tratar do assunto.
Então, obrigada, Gustavo. Realmente é um tema muito polêmico. Pode ser que nós tenhamos chegado a alguma maturidade realmente, ao menos para rever esse percentual da legítima, né? Talvez não abolir, mas rever esse percentual. Mas vamos ouvir depois os debates aqui de todos. Vou passar a palavra imediatamente ao professor Marcos Errar para fazer a sua exposição e aqui as inscrições para as intervenções breves e perguntas vocês poderão fazer pelo chat, pessoal, por favor. Com você, Marcos. Ok, minha amiga. Deixa eu primeiro agradecer mais uma vez o convite. Sempre que eu posso, eu estou aqui nas quartas-feiras. É tão bom ver tanta gente querida, tanta gente competente reunida. E para a gente trabalhar um tema que, graças ao esforço da Dani, nos últimos anos, vem ganhando destaque. Eu acho que ela é a grande responsável por estar reunindo vários autores para tentar contribuir sobre o assunto, tá? A gente não pode esquecer que, sem as contribuições da professora Gisela Hironaka, que praticamente foi a professora de todos nós em vários desses temas aqui, a gente talvez não estivesse refletindo sobre isso hoje aqui e ter a chance de conversar com tantos amigos queridos. Rita, eu contei 7 estados aqui representados do IBDFAN e pelo menos uma dúzia de professores de família e sucessões aqui na sala. Não vou nominar todos. Falei da professora Giselda, vou mandar meu abraço para o professor Silvio, para a professora Fabiola Lobo, que estão aqui na sala representando os colegas que estão aqui. Eu estava pensando o que é que eu ia colocar para vocês e eu resolvi colocar aqui alguns tópicos para a nossa discussão depois. Primeiro, eu queria chamar a atenção para vocês para um detalhe. Em que momento do planejamento sucessório a gente está vivendo? Eu acho que a gente ainda está vivendo um momento de conscientização. As pessoas ainda estão entendendo o que é o planejamento, a importância do planejamento. Tá? E isso é interessante porque quando a gente raciocina dessa forma, a gente começa a compreender que quando você vai procurar no judiciário decisões sobre planejamento sucessório, elas existem, mas não na quantidade que muita gente imagina, porque tem muitas pessoas dando os primeiros passos ainda. E o planejamento sucessório, assim como acontece com instrumentos como mediação e arbitragem, depende centralmente dos advogados. Os clientes procuram a gente vai, na hora de prestar as soluções para eles, propor a possibilidade de pensar no futuro, de utilizar um instrumento diferente do que a pessoa estava pensando. E entre você se sensibilizar para a necessidade do planejamento, decidir efetivamente executar o planejamento e o planejamento se tornar efetivo, pode demorar anos. Tá? E aí a gente tem que entender que nesse momento de investimento na sensibilização das pessoas, no entendimento da compreensão do que é o planejamento sucessório, a gente junto também tem que chamar atenção para que quando ele é mal feito, a gente acaba tirando todas as vantagens que ele tinha e isso pode ser prejudicial para a pessoa que foi assessorada por um profissional que não sabia exatamente o que estava fazendo ou por uma pessoa que ficou engessada porque aprendeu um instrumento de planejamento sucessório e aquele instrumento não é o mais adequado para aquela realidade específica. Há uns 15 dias atrás, em outro evento semelhante a esse, eu conversava com a professora Simone Tassinari e com a professora Daniela Teixeira, justamente sobre a tendência de muita gente a procurar os advogados querendo conjugar 2 verbos. Primeiro é blindar patrimônio. Tá? E segundo, constituir. Constituir o quê? Uma holding. Porque o contador dele disse que uma holding era legal, porque o amigo, o vizinho, o parente fez uma holding, a pessoa também quer. E não é qualquer holding, é logo um offshore. A gente vai logo trabalhar assuntos de direito internacional quando a gente vai tratar disso. Será que efetivamente isso é necessário? Será que isso vai garantir uma tranquilidade dos herdeiros que vão ficar aqui? A primeira pergunta que eu queria colocar para vocês e trazer aqui para reflexão é bem simples. O que é que se espera de quem vai fazer o planejamento? Qual é o objetivo dele? Ele é um cidadão que começou um negócio do zero, foi bem sucedido na vida, ele está preocupado com o legado dele, porque, por exemplo, os filhos não seguiram a mesma carreira que ele seguiu e ele não sabe o que vai acontecer com a empresa diferente. Ele é uma pessoa que tem 3, 4 experiências de vida, de relacionamentos, tem filhos de relacionamentos diferentes e tem a plena consciência que os filhos não se dão bem e que isso pode gerar um litígio no futuro, tá? Ele é uma pessoa que, como a maioria dos brasileiros, vive na escassez.
e não vive na folga. Ele está preocupado com a tributação incidente com o patrimônio, sobre o patrimônio dele quando ele não estiver mais aqui. E muitas vezes as pessoas raciocinam mais ou menos assim: eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 imóveis, eu vou deixar um imóvel para cada filho e está tudo bem, porque eles valem mais ou menos a mesma coisa. E aí a gente tem que destruir o sonho e dizer assim: e o senhor tem, a senhora tem reserva para pagar a tributação incidente? Porque se não tiver, provavelmente vai precisar se desfazer de um desses imóveis para conseguir regularizar todo o patrimônio e transferir para os seus filhos. E aí tudo que você não queria, que era um condomínio de seus filhos, vai ser a única coisa que vai sobrar. Ou se vende os bens que foram deixados, ou então se estabelece um condomínio, mas que aquele formato que você quer utilizar não funciona. A minha pergunta para os meus amigos aqui, já que eu estou falando para um público super qualificado, vários professores, vários advogados, pessoas que lidam com patrimônio sucessório no dia de hoje, é a seguinte: quais são os inconvenientes de um planejamento mal feito? Eu vou começar com a questão aqui da contratualização exagerada de relações de família e sucessões. Quando eu falo de contratualização exagerada, pessoal, eu estou falando de que muitas pessoas entram no escritório do advogado e olham para os seus parentes como membros da família e saem do escritório tendo sócios. E a discussão não é mais na frente do juiz de família e sucessões, a discussão é na frente de um juiz de competência civil não privativa, que vai tratar de prestação de contas, assembleia entre sócios, de poderes de gerência, e não vai falar mais de alimentos, e não vai falar mais de herdeiros necessários, porque a situação que você tinha diante dos bens, a situação que você tinha em relação aos seus parentes, ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, vai mudar completamente. E, pessoal, a gente tem que levar em consideração que o planejamento é algo feito a médio e longo prazo, normalmente. A não ser em situações extremas onde a pessoa precisa morrer com a doença, com um problema mais grave, tenta fazer tomar alguma providência. Se eu estou pensando num planejamento que vai ter efeitos a médio e longo prazo, provavelmente vai acontecer coisas na sua vida que a gente não estava imaginando no momento que foi fazer o planejamento. E eu tenho visto muitos colegas defendendo o planejamento como algo estático. Então, a pessoa contrata o advogado, a pessoa escolhe um modelo, um regime de planejamento, realiza o planejamento, aí o advogado entrega a documentação ao cidadão, o cidadão coloca embaixo do braço, vai embora e pronto. Nos próximos 20, 30 anos, eu não preciso mais me preocupar, porque tudo que eu tinha para resolver, eu já resolvi naquele dia ou naquela época, quando eu fui procurar o advogado. Será que é assim? Num país onde a gente não tem um precedente firme em relação a várias decisões envolvendo sucessões e relações familiares, o professor Gustavo fez referência, a professora Daniela fez referência, por exemplo, à situação e ao status da companheira hoje no direito brasileiro. Eu vou aproveitar que o Daniel Bocá está aqui na sala e vou fazer uma referência à parte tributária. Tá? O que aconteceu com os impostos de transmissão em vários estados no Brasil nos últimos 4 ou 5 anos? Imagina pessoas que fizeram um planejamento lá atrás e fizeram uma planilha de incidência tributária para decidir o que eles iam fazer em relação aos seus bens, quando eles estão deparando agora com a nova situação. E a tendência é que a gente tenha um incremento cada vez maior em relação aos impostos relativos à herança das pessoas, o que provavelmente vai fazer com que se adote medidas de planejamento em vida com maior frequência do que com a utilização de testamento, justamente para tentar buscar um mínimo de segurança em relação à matéria de tributação incidente sobre esses assuntos. Quando a gente vai para o judiciário e a gente procura situações de planejamento, a gente tem que entender que no judiciário chega a patologia, chega o planejamento que não deu certo. E nesse planejamento que não deu certo, pessoal, salta aos olhos 2 aspectos. A utilização indevida de seguros de vida e a utilização indevida de plano de previdência privada. Em geral, com um objetivo muito claro: fraudar a legítima, Gustavo. Então, a gente pega pessoas de 80 anos, 85 anos, que repentinamente, de modo eletrônico, não foram nem na agência conversar com o gerente, decidem raspar todas as reservas financeiras que tem no banco, colocar num plano de previdência privado e designar como beneficiário o único herdeiro. Por acaso, o herdeiro que estava mais próximo no momento da celebração daquele contrato com o banco. Eu não estou dizendo que uma pessoa de 80, 85 anos não tenha direito de fazer um plano de previdência, mas provavelmente, se ele chegou nessa idade, ele já está aposentado.
E ele está na fase muito mais de curtir o patrimônio que ele amealhou durante a vida do que em disponibilizar o patrimônio dele todo num projeto de previdenciário que tem uma incidência tributária que pode ser complicadíssima para ele se ele precisar fazer uma retirada do dinheiro por algum motivo no futuro. E a gente tem visto várias situações de evidente fraude à lei, fraude em relação à legítima. Por mais que eu concorde com o Gustavo em relação à necessidade de a gente repensar e flexibilizar a legítima, o fato é que a gente tem um direito posto. E no direito posto, a gente tem critérios objetivos de calcular o valor da legítima. E isso precisa ser levado em consideração durante as providências de realização de um planejamento. Então, eu estou falando de algo que a gente vai plantar agora para ter resultados mais adiante. A gente vai buscar um resultado que faça com que a solução da transferência patrimonial ocorra sem a necessidade de litígio e, de preferência, sem intervenção do Estado juiz. A gente vai tentar propor às pessoas a realização de providências que estão sujeitas a uma revisão constante. E dentro dessas revisões, as dificuldades legislativas e jurisprudenciais têm que ser parte da equação. Eu posso imaginar um cenário de planejamento com minha esposa sendo herdeira necessária diferente de um cenário de planejamento dela não sendo herdeira necessária. Mas eu posso estar casado, mas eu posso, nos próximos 4 anos, me divorciar e viver em união estável. E aquele planejamento que eu fiz pensando na minha esposa já não serve para minha companheira, porque a realidade jurisprudencial brasileira é completamente diferente. Talvez eu tenha que voltar para a prancheta do zero e pensar que o que eu fiz ainda está funcionando. Mas será que dá para reverter? E será que se eu precisar reverter, eu vou ganhar dinheiro ou eu vou perder patrimônio? Não é raro eu receber no escritório pessoas que, irrefletidamente, resolveram colocar tudo que tinham numa pessoa jurídica e a vida prossegue e anos depois acontece um divórcio. E aí, para cindir aquela relação patrimonial, eu vou ter uma despesa que ninguém nem cogitou isso na hora que decidiu transferir o patrimônio transferir o acervo de bens do patrimônio pessoal para o patrimônio de 1, 2, 3 pessoas jurídicas diferentes que vão ser tratadas nesse assunto. A gente precisa ter responsabilidade na utilização desses instrumentos e levar em consideração que a última palavra é sempre do cliente. A gente pode apontar caminhos, a gente pode propor soluções, a gente pode discutir a conveniência ou inconveniência de cada método desse, mas não cabe a gente decidir qual vai ser a forma de planejamento que vai ser adotada por cada pessoa. Afinal, cada um decide o destino dos seus bens de modo livre aqui. A gente está diante de um desafio, porque, em geral, lidar com planejamento é lidar com atividades centralmente interdisciplinar. Um especialista em direito tributário, um especialista em contabilidade, um especialista em avaliação de imóveis, um advogado, tá? Alguém que trabalhe bem a relação contratual empresarial, alguém que trabalhe bem a relação sucessória. Então, a gente acaba tendo no assunto planejamento uma encruzilhada de vários saberes, o que é difícil para quem está na faculdade, porque a gente insiste numa formação que é uma formação compartimentada. O professor de empresarial raramente toca num assunto que não seja de empresarial, o professor de tributário nem cogita nas aulas tratar de família e sucessões, tá? E a gente precisa começar a repensar o que nós estamos fazendo com nossos alunos e raciocinar que a gente precisa que eles estejam preparados para resolver problemas. E não apenas para repetir conceitos sem ter a capacidade de, analisando aqueles conceitos, enfrentar soluções concretas. É cada vez mais difícil a gente encontrar pessoas que sejam aprovadas no exame de ordem com a pontuação superior ao mínimo necessário de aprovação. Tá? Então, a gente precisa, de alguma forma, quando vai discutir um assunto novo para a maioria como planejamento, levar em consideração esse tipo de discussão. Se a gente tem um planejamento que pode ser feito com uma formalização de diversos instrumentos distintos, a gente também tem que levar em conta o desafio de planejar o destino de bens que ninguém sabe ainda direito quanto valem e como é que vão ser quantificados, sobretudo aquele acervo patrimonial que decorre de tecnologia. Imagine que alguém tinha a maior conta do Facebook há 10 anos. E ele era a pessoa que mais recebia receita de publicidade no Facebook. A minha pergunta é, qual foi a última vez que você abriu o seu Facebook? Será que você ainda tem Facebook e você agora está trabalhando com outra rede social? Imagina o que acontecia quando o advogado há 10 anos foi fazer o planejamento sucessório daquela pessoa e ele precisa de mencionar quanto é que vale os bens para poder saber se ele está ingressando ou não na legítima dos herdeiros. E aí, em 5 anos, em 6 anos, aquela situação mudou completamente.
E aquela rede social que estava no auge, agora não está mais no auge. Existem outras formas de monetizar no mundo virtual e a gente precisa levar isso em consideração. Além disso, a gente tem que começar a pensar também que nesse momento de pandemia e de distanciamento, várias pessoas ainda enxergam um direito sucessório e um direito de instrumentos tipicamente analógicos. Mas a gente acabou de ter uma cena do CNJ com provimento 100, com a possibilidade da gente fazer um sem número de atos notariais completamente virtuais. E isso, pessoal, vai gerar uma coisa interessante no mercado de advocacia. Eu posso contratar a Daniela no Rio de Janeiro, posso contratar a Maria Rita em Recife, posso contratar a professora Giselda em São Paulo, sem sair da minha mesa para fazer o planejamento. Depois eu simplesmente vou entrar em outro site e vou buscar o notário da minha preferência em qualquer lugar no Brasil e vou preparar os atos que vão ser praticados para o planejamento sucessório. Será que a gente já pensou nas consequências de um provimento que para muita gente, agora é só fazer uma escritura eletrônica e que legal, eu tenho mais uma possibilidade? O impacto disso na nossa atividade é monstruoso, tá? E principalmente porque o que pode acontecer com isso é uma tentativa de massificação, de impessoalização de um instituto que foi feito para ser customizado, como a Daniela falou. O que eu quero dizer com isso? Você ter grandes escritórios, grandes conglomerados que façam um pacote de planejamento com valor para um testamento, com valor para a criação de uma pessoa jurídica e ofereçam isso às pessoas, tá? E eu não duvido, daqui a alguns anos, a gente ter startups oferecendo o que hoje acontece para ações de danos em juizados, que você basicamente baixa o aplicativo, coloca os dados da viagem e o robozinho da startup monta a petição e dá entrada na ação do juizado para você, sem precisar de advogado, em troca de um percentual do valor da indenização que espera que seja recebido. Tá? Então, a gente está vivendo o planejamento 1.0, um planejamento ainda analógico. E a gente está a caminho, tá, de uma série de desafios para o que a gente espera para os próximos 10 anos. E aí, quando eu falo de desafios, não é só no suporte, não é só na migração do papel para o mundo digital. A questão também é a gente começar a discutir mais seriamente como é que a gente vai lidar com determinações, deliberações existenciais. Se a gente vai para o livro das famílias, a gente começa a ver discussões do que pode ou não pode conter um pacto antinupcial. Que tal uma multa para o caso de infidelidade? Que tal uma compensação financeira para cada ano que a gente ficar casado, tá? Já que você vai abrir mão da sua profissão em nome do nosso relacionamento do casamento? Mas aí a gente discute as diretivas antecipadas de vontade. E a gente que tinha um direito sucessório que basicamente se preocupou durante toda a vigência do Código 16 por questões estritamente patrimoniais, passa agora por uma revitalização dos estudos e em vários pontos o que a gente estuda não tem exatamente a ver com patrimônio. Tem a ver com projeções de decisões dos nossos direitos de personalidade. Mas a gente vai engessar isso e vai tratar com os mesmos instrumentos que a gente tratava o patrimônio? Ou é hora da gente começar a pensar em instrumentos diferentes para lidar com essas situações que são novas e que a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade em relação a isso? Vejam as conveniências e inconveniências de você pegar um testamento, por exemplo, e dentro do seu testamento você colocar diretivas antecipadas de vontade. Será que vale a pena fazer um documento só? Será que é melhor fazer 2 documentos separados? Tá? Porque eu posso revogar disposições patrimoniais, ou as disposições patrimoniais podem caducar ao longo do tempo, antes da abertura da sucessão, e as disposições existenciais, não. E aí já imaginou a confusão de eu ter um testamento que trata de questões existenciais e patrimoniais, e 2 anos depois eu revogar o testamento e na revogação eu faço um novo testamento só patrimonial. E como é que vai ficar a prova e como é que vai ficar a discussão em relação às questões existenciais? Então, a gente tem, acho que uma agenda no direito das sucessões, uma agenda para lidar com o planejamento sucessório enorme. A gente tem muita possibilidade para explorar e que bom, muita gente interessada em explorar essas possibilidades. Eu não queria esgotar o assunto, eu ainda pensei em tratar aqui, Maria Rita, sobre dar um exemplo em relação à eterna confusão sobre o direito à colação.
A gente tem a legislação processual dizendo uma coisa, a gente tem a legislação material falando outra, a gente tem provimentos do CNJ tratando do CJF tratando do assunto, mas eu acho que a proposta do Fica em Casa é que a gente possa provocar os colegas que estão na sala para que a gente possa debater e discutir. Então, eu vou parar por aqui, minha amiga, e vou te devolver a palavra para o prosseguimento da nossa conversa, tá bom? Muito bom, Marcos. Eu te amo muito, mas eu fico sempre tão aperreada quando eu ouço você falar, porque eu fico imaginando todo esse turbilhão, né, de coisas para me acostumar. Me sinto já num mundo que não é esse. Meu Deus do céu, eu tenho que correr atrás de muita coisa, né, para isso. Teve aqui uma inscrição de Maria Cristina, que é a diretora do IBDFAN da Paraíba, né, para fazer uma intervenção, Cristina. Mas é claro que nós gostaríamos de ouvir também outros professores de Direito de Sucessões que estão aqui na sala. Ter o prazer de ouvir a professora Giselda antes dela sair, porque ela vai ter que se retirar também. Professor Daniel Bucar também, professor Silvio Neves, que estão aqui presentes. Então, fiquem inteiramente à vontade com relação à ordem que vocês queiram se pronunciar. Cristina, você quer fazer sua intervenção logo? Eu acho que devíamos... Está ouvindo aí todo mundo? Sim. Primeiro dizer que é um prazer novamente estar aqui, né, virtualmente em Pernambuco, e os encontros do IBDFAN PS sempre são muito bacanas. Mas eu acho que eu acredito que seria mais interessante a gente começar ouvindo a professora Gigi, se ela nos desse a honra, e aí eu vou primeiro ouvir a professora de todos nós, para depois eu fazer uma ponderação, porque ela não vai precisar sair. Tranquilo. E eu acho imperdível tê-la na sala falando em planejamento sucessório e não ter o prazer de ouvi-la. Imperdível. Obrigada. Na verdade, Cristina, querida, prazer em ver você mais uma vez. A rainha do planejamento sucessório é a nossa Daniele. Eu sou a mulher da morte só. E aprendeu como é que era esse negócio de morte e nunca mais largou. Mas eu concordo inteiramente com a Maria Rita quando ela diz que Marcos é a coisa mais linda que nós já vimos nesse mundo, depois de Gustavo. Mas que quando ele abre a boca e vai falando, fala assim, meu Deus, onde que eu amarrei minha égua? É ou não é? Então, fica sempre assim, mas é a coisa melhor que tem no mundo. Eu estou com a cabeça doendo de ficar fazendo assim enquanto ele falava, porque são preocupações que ele não tirou do nada, ele tirou da realidade da vida, da sua capacidade, da sua inteligência de buscar, de pensar esses assuntos para os quais nós temos que tomar atenção. Para não ficar muito tempo também aqui, e pedindo desde logo desculpas, eu vou dar aula telepresencial, por acaso, de Direito das Sucessões. Daqui a pouco. E, então, para não tomar muito tempo, eu vou me limitar, se o Marcos permitir, tomar um assunto que ele disse agora mesmo e que me deixou assim um pouco mais embaraçada. Claro, diretivas antecipadas de vontade, que também é um dos assuntos que eu mais gosto. Eu fiquei preocupada de imaginar que nós pudéssemos ter diretivas antecipadas de vontade dentro do testamento, que é um negócio jurídico unilateral com eficácia pós-morte. E sendo que as diretivas antecipadas de vontade, erradamente chamadas de testamento vital, eu tenho horror disso, horror. Porque testamento não é, e se fosse vital não combina. É o adjetivo que não combina com o substantivo. Mas se nós quisermos fazer diretivas antecipadas de vontade, nós sabemos que estamos fazendo também um negócio jurídico unilateral, revogável igualmente. Até aí vai tudo igual ao testamento, só que a eficácia é para antes da morte, né? Porque está a dirigir comandos exatamente, dirigir vontades exatamente a respeito da finalização da própria vida
aquele que é o declarante, aquele que fez as diretivas, o autor das diretivas, se encontrar em estado de terminalidade, né? E deixando, então, isto antecipadamente disposto e resolvido a respeito de si mesmo. Não pode ser um direito de caráter existencial maior do que esse. Não pode ser menos patrimonial do que esse, né? Fantástico, uma coisa lindíssima. Então, eu queria ouvir do Marcos, exatamente, Marcos, é possível colocar no testamento as diretivas, dentro do testamento as diretivas, e como abrir o testamento no momento em que precisamos executar aquela autonomia de vontade. Perfeito. Já falo Obrigada, agora, já falo agora, Ritinha. Ou você quer continuar? Sim, Professora, sim, fale agora logo. eu anotei aqui para falar disso, que eu estava em outro evento antes de entrar na sala, e foi exatamente o que a colega professora da mesa sugeriu. Sugeriu que o cliente, ao chegar na sala dela para fazer o testamento, ela já aproveitaria e no mesmo documento faria as diretivas antecipadas, que sai mais barato, porque faz um documento só, tá certo? Então, foi por isso que eu trouxe a discussão para cá, e justamente para levar em consideração o seguinte, acho que não dá para fazer diretivas e testamento no formato cerrado. Mas se eu faço um testamento público e pego um traslado e dentro tem diretiva, será que isso é conveniente? Eu comecei dizendo que o tema aqui era a gente tratar dos problemas do planejamento. E se a Dani fez um trabalho maravilhoso trazendo para a gente a necessidade de se pensar no assunto, o que eu tenho ficado cada vez mais preocupado são de pessoas que estão colocando agora na porta especialista em planejamento sucessório, sem nenhuma vivência, sem nenhuma experiência e misturando alhos com bugalhos. Eu acho que a gente tem que precisar, está na hora de a gente discutir um instrumento ou começar a dar densidade para um negócio jurídico existencial, e a gente não use esses instrumentos que foram feitos para o patrimônio e que tem outro momento de eficácia, que tem outros requisitos de validade, entendeu? Então, estou de acordo perfeitamente, eu acho que não é conveniente fazer isso, mas o grande problema é que, numa forma pública, por exemplo, se eu faço o testamento e invento de colocar alguma cláusula pensando no caráter existencial, o que é que impede de buscar um traslado no cartório e apresentar aquilo ali no momento da terminalidade da vida, já que a gente está acostumado a lidar, por exemplo, com capítulos do testamento e algumas disposições que são nulas, mas preservando o resto do testamento. Acho que a falta de rigor formal, porque a gente não tem previsão legal para isso, faz com que a gente corra o risco de uma pessoa que não refletiu exatamente sobre o que vai fazer, acabe criando para o cliente dela um problema que o cliente nem imaginava que existia. Eu estou agora com o caso de uma viúva que disse que há 8 anos, antes do marido falecer, sentou com o advogado e tomou umas providências de doação, e ela saiu da reunião leve porque tinha protegido todos os filhos, até abrir a sucessão do marido e a gente trazer os bens para a colação, e quando a gente apurou o valor dos bens, ela disse, meu Deus do céu, e agora que eles não se falam, são de casamentos diferentes? Eu achava que estava fazendo uma coisa maravilhosa para os meus filhos e, pelo contrário, eu criei agora um problema dentro do grupo familiar que eu jamais imaginaria se tivesse me advertido isso lá atrás. Então, eu acho que também é a responsabilidade profissional aqui que vai oferecer o instrumento e saber que tem instrumentos adequados para cada finalidade, que nem sempre dá para simplificar desse jeito, fazer um formuláriozão padrão e colocar tudo lá dentro. Do mesmo jeito que colocam diretivas no testamento, há também uma discussão sobre indicação de profissionais para lidar com redes sociais e com contas em mídias eletrônicas pós-mortem. Será que é o melhor lugar de fazer isso? Será que precisa colocar isso no testamento? Então, acho que a gente precisa definir qual é a natureza do testamento, quais são os limites dele, o que é que vale a pena a gente misturar ou não. Mas acho que não tem novidade de trabalhar questão existencial e questão patrimonial desde que a gente começou a conviver com reconhecimento de filho dentro do testamento. Só que o reconhecimento de filho dentro do testamento tem uma consequência, né? Eu reconheço o filho para poder testar para ele alguma coisa ou para considerar a parte dele na legítima antes de definir a situação dos outros. E quando você coloca a terminalidade da vida e Davis dentro do testamento, eu acho que não tem essa finalidade. Eu acho que a gente tem que analisar um pouquinho da adequação do que nós vamos fazer em relação a isso. Professora Maria Rita, não sei se respondi. Professora Giselda. Pode 2 minutos, Pode, Maria? pode. Fica caro fazer 2 instrumentos se buscar a forma pública, porque tanto o testamento pode ser particular, que custa 0, como a diretiva antecipada pode ser
feita também por instrumento particular, custa zero. Mas, mesmo para quando nós procuramos fazer esses dois instrumentos, tanto o testamento como as DAVs, pela forma pública, a central que registra a existência desses documentos tem espaço diferenciado para testamento e espaço diferenciado para, que chama-se SENSEC, se eu não me engano, espaço diferenciado para as diretivas antecipadas, né? E é claro que eu penso que a maioria das pessoas prefere mesmo fazer sobre a forma pública para não correr aqueles riscos que todos nós sabemos muito bem quais são os riscos dos negócios jurídicos feitos pela via de instrumento particular. Obrigada, Maria Rita. Por nada, Gisele. Prazer sempre ouvi-la. Obrigada. Aqui da inscrição, nós temos Cristina, são 18h21, a anfitriã sempre chata, né, com o tempo, mas para que todos também não se cansem. Mas, Cristina, faça a sua intervenção. Eu pediria que você direcionasse, eu não sei se vocês gostariam de perguntar a Marcos diretamente, ou algum assunto de Gustavo, ou mesmo o Dani, que tratou sobre essa parte inicial do planejamento, essa apresentação. Cristina? Pronto. Maria Rita, como eu estou lhe vendo aqui, se eu estiver falando demais, pode levantar a mãozinha que eu calo, tá certo? Sim. Mas eu vou ser bem rápida. Primeiro, dizer que nesse tópico das diretivas, eu já tinha até feito um estudo sobre isso, eu também tenho um grande desconforto em pensar diretivas sendo tratadas em sede de testamento. Ainda que a gente tenha essa situação que Marcos bem ponderou, que se fosse na versão pública, poderia ser de conhecimento de todo mundo antes do falecimento. Mas, mesmo assim, eu acho que cada instrumento tem a sua forma própria. E uma coisa que eu queria ponderar aqui era duas perspectivas, falando tanto como professora de famílias e sucessões, quanto também advogada. Eu percebo que a gente, como professora, a gente tem uma grande responsabilidade com essa nova geração de profissionais que a gente, de alguma forma, está ajudando a formar, no sentido de demonstrar que não tem como você gostar, por exemplo, de família ou querer trabalhar em família e sucessões e fazer meio um corte de relações com outras partes do direito civil. Então, planejamento sucessório é necessário, sim, você dominar várias áreas. Não dá para você trabalhar sucessões sem saber muito, contrato sem saber muito, direitos reais sem saber muito, parte geral, enfim. E eu acho, Marcos, Maria Rita, professora Daniele, professor Gustavo, que nesse tema planejamento sucessório a gente tem visto uma coisa muito perigosa. Muitos profissionais colocam lá na bancada planejamento sucessório e oferece determinados serviços que são próximos a uma relativização da ética no sentido de vender, por assim dizer, um jeitinho brasileiro para baratear ou para não ter a incidência de uma tributação tão alta. Então, eu já tive a oportunidade de atender pessoas que vinham de outros profissionais e chegaram até mim para fazer uma consulta com um conhecimento e uma noção totalmente equivocada do que seria aquele planejamento. E como o Marcos disse, tem pessoas que põem na cabeça que o melhor é fazer uma holding familiar sem atentar para determinadas circunstâncias que serão advindas da formação daquela holding e que, efetivamente, se um profissional não tem um conhecimento e não diz isso, você compra gato por lebre. Isso é muito perigoso. Eu, sem dúvida, como falou a professora Giselda, que antes eu passei logo e pedi para que ela falasse, porque, para mim, ela realmente é uma referência em sucessões, ainda que seja mais a morte, como diz ela, e as DAVs, mas o planejamento sucessório, eu acho que a professora Daniele tem feito um trabalho maravilhoso no sentido de aclarar o que é, porque muitas pessoas o veem como sendo uma forma de burlar. E é necessário que nós separemos o joio do trigo. Existem aquelas normas de ordem pública que, por mais que eu seja simpática a, digamos, o empoderamento da vontade, da autonomia da pessoa na disposição dos seus bens, e em determinadas disposições contratuais, existe um limite.
E isso é importante que seja dito, entende? E aí eu queria fazer uma pergunta que tanto pode ser para o Marcos quanto para a professora Daniele ou para o Gustavo, fiquem à vontade. Eu me sinto muito feliz, professor Gustavo, quando o escuto dizendo na necessidade de revisitar a legítima para que ela alcance a sua finalidade, que seria de proteção à vulnerabilidade, que hoje, em razão do cenário da família brasileira, mudou. E aí, pessoal, eu faço uma pergunta para vocês. Diante dessa questão da vulnerabilidade, né, o que dizer, então, dessa possibilidade de relativizar a legítima quando quem está com a grande vulnerabilidade, a grande necessidade exposta, não é o cônjuge, nem são os descendentes, mas é, por exemplo, o ascendente. Se existiria algum caminho no planejamento sucessório, e a gente sabe que não, porque tem a regra de ordem pública. E aí eu queria ouvir vocês a respeito disso que eu falei. Primeiro, do conhecimento mais amplo do estudo de sucessões de família e do direito civil como um todo, que não dá para fazer compartimentado. E segundo, eu queria os ouvir se vocês compartilham desse desconforto que eu tenho, que muitas vezes o planejamento sucessório é vendido como uma forma do jeitinho brasileiro, de você dar um jeitinho para pagar menos ou então para burlar regras de ordem pública. E com isso eu me despeço e digo que sempre, Maria Rita, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Cristina. Eu acho que vamos deixar as respostas para depois, vamos ouvir todas as intervenções logo, e aí vocês que foram expositores, por favor, anotem os principais problemas. Não é? Professor Daniel, a palavra é sua. Professora Maria Rita, parabéns pelo evento. Professores Daniel Teixeira, Marcos Erhardt, Gustavo Andrade, parabéns pelas brilhantes exposições. Daniel Teixeira tem esse papel precursor de trazer planejamento. O professor Gustavo Andrade, um amigo em comum, disse que você era a elegância da Procuradoria do município de Recife, você é a elegância daqui do direito sucessório, expõe de uma maneira extremamente segura e muito bem didática. E Marcos Erhardt, qualquer orientando, se tiver algum problema, dúvida sobre a tese, está boa ou não, pergunta ao Marcos, que vai problematizar tudo, vai quebrar tudo. Realmente é ótimo te ouvir sempre, Marcos. Bom, como o Marcos falou, eu tenho estudado muito a tributação, de um tempo para cá, a tributação da herança, né? A tributação no fenômeno sucessório. Tenho assim, ficado encantado com esse sistema estadual, que de alguma maneira traz uma função, um valor sobre os bens que estão sendo transmitidos, né? Alguns um pouco, assim, uma certa isenção muito benéfica. Acho que até o Estado de Pernambuco é um que me chamou a atenção, que os servidores públicos do Estado gozam de algumas isenções específicas sobre ITD. Alguns estados buscam, também Pernambuco como buscou, fazer uma progressividade em razão do parentesco, mas que o professor Fachin derrubou no STF, mas ainda se mantém na Bahia, em Santa Catarina, nesse sentido da legítima e de prestigiar a vulnerabilidade. Se uma tributação justamente diferenciada para essas pessoas vulneráveis, juntamente com uma possível quebra da legítima, prestigiando mesmo até como se fosse um incentivo do Estado por meio de tributos para atender essas vulnerabilidades, não seria uma política também válida a associar às suas ideias? Professor Daniel, o senhor dirigiu a sua pergunta a Gustavo, mas no momento em que a internet dele caiu e ele está entrando novamente. Mas eu volto a palavra para o senhor refazer isso, né, sobre essa tributação diferenciada aí, diante da colocação de Gustavo. Gustavo? Vou ativar o vídeo, pois não. Pois não. Pronto, professor. Pode repetir a sua pergunta. Melhor repetir agora. Tá, Gustavo, Pois não. O que eu dizia era se uma política estatal, por meio da tributação, para prestigiar uma menor taxação dos bens deixados para vulneráveis, não seria também uma forma de auxiliar e até
ajudar até na quebra dela, talvez até na legítima mesmo, conforme sua tese pós-doutoramento? Uhum. Certo. Muito boa pergunta. Eu acho que sim. Gustavo, a gente vai fazer primeiro todas as intervenções e aí depois vocês respondem, fica melhor a gente. Tá bem. Eu quero pedir desculpas a todos porque eu não pude ouvir e nem o término da pergunta de Cristina, porque a internet ficou instável e eu tive que sair. Certo. Caio, está presente? Aqui. Estão me ouvindo? Caio, sim. Boa noite a todas, todas. Parabenizar a professora pela organização do evento, professora Daniele, professor Gustavo, professor Marcos, pelas exposições. O tema da legítima é um tema muito caro para mim. Eu defendi recentemente a dissertação lá na UERJ sobre a legítima, né? E queria dirigir uma pergunta para o professor Gustavo e outra pergunta para o professor Marcos. Professor Gustavo, eu queria saber o seguinte: como ele vê a questão da vulnerabilidade, né, de considerar os herdeiros necessários a partir da vulnerabilidade? Se é só vulnerabilidade material, necessidade de patrimônio, ou se a gente teria uma solidariedade existencial exigível na família, segundo a nossa Constituição. Então, igualdade entre os filhos, a completa exclusão da sucessão, né? E saber um pouco dele. Li o livro, muito bom, muito legal a pesquisa mesmo, saber um pouco dele sobre a questão dos alimentos pós-mortem lá na Inglaterra, como a gente faria isso aqui no Brasil. Se destinaria uma cota, como a gente faz hoje, ou efetivamente entraria lá na necessidade e possibilidade a partir do patrimônio deixado. Essas duas perguntas. Professor Marcos, eu queria saber o seguinte, que é um outro tema que eu enfrentei lá, foi muito debatido na minha defesa, que é a questão do seguro de vida e previdência privada. Quais são os parâmetros para a gente entender se houve fraude legítima ou simplesmente a pessoa buscou constituir aquilo e aquilo é uma transmissão paralela, efetivamente, à sucessão? Muito obrigado. Obrigada, professor Caio. Professor Glauber Salomão. Oi. O áudio eu não está ouvindo direito. Espera. Pronto, agora. E agora? Pronto, boa noite a todos. Um abraço para você, Rita. Cumprimentar os expositores, as brilhantes exposições, todos. E eu fico muito feliz porque tanto nas exposições que foram feitas, como também nas intervenções, eu observei comentários sobre um tema que para mim é muito caro em direito das sucessões, que é exatamente a proteção dessa vulnerabilidade. Eu venho, de certa forma, estudando direito das sucessões um pouco nessa perspectiva e me incomoda um pouco perceber como o direito de família evoluiu tanto, né, no sentido de passar da proteção do sujeito de direito para a proteção da pessoa, e como eu acho que a gente precisa ainda caminhar muito nesse sentido no direito às sucessões. Eu acho que a gente ainda está muito preso à proteção ao sujeito de direito, aquela criatura distante, numa realidade abstrata e tal. E eu penso que o direito às sucessões, a gente tem uma estrutura muito rígida nesse sentido, né? A sucessão legítima é aquela divisão igualitária, cotas iguais, e que não necessariamente essa divisão vai contemplar essas necessidades dos herdeiros, se a gente considerar idade dos herdeiros, por exemplo, a pessoa que faleceu deixou um filho menor de idade e economicamente independente, um filho maior de idade já estabelecido economicamente, ou um filho com deficiência, enfim, um sucessor com deficiência. Me parece que o direito às sucessões, nesse momento, ele não responde de forma satisfatória a essas questões. E aí, eu olhando para frente, eu espero que haja mudanças legislativas nesse sentido, não para se abandonar, obviamente, a estrutura que a gente tem hoje, mas para que haja adequações. Acho que Gustavo é que certamente tem muito mais propriedade para discorrer sobre isso. Ajustes legislativos para que exatamente haja uma flexibilização no sentido de contemplar esses setores mais vulneráveis, né? E só para concluir, já que nós não temos ainda essa normativa posta, eu penso que um caminho nesse sentido é exatamente o planejamento sucessório. Daniele ponderou, e ela sempre pondera isso nas apresentações dela, né? E é preciso acabar com esse mito que o planejamento é só para quem tem muita grana, para quem é rico e tem muito patrimônio.
o que de fato não é o caso. Então, dentre as várias vantagens de um bom planejamento, parece que um deles, mesmo para quem tem pouca grana, pouco patrimônio, eu acho que personalizar essa divisão do patrimônio, exatamente para direcionar talvez mais patrimônio para aqueles sucessores que tenham uma necessidade maior. Porque não faz muito sentido para mim, por exemplo, nessa situação hipotética que eu descrevi, de alguém que tenha 2 filhos, um deles menor de idade e o outro maior, que ambos recebam o mesmo patrimônio, mas, obviamente, se o caso for de sucessão legítima, será exatamente esse resultado. Então, por que não fazer uma divisão desigual para atender essas necessidades? Gustavo pontuou isso no exemplo que ele destacou, né? Um filho, uma filha que dedicou muitos anos da sua vida para cuidar do genitor idoso e foi morar com esse genitor. E se por acaso, numa situação simples como essa, absolutamente singela, se esse autor da herança não faz um testamento para dispor, por exemplo, desse imóvel na forma de um legado em favor desse filho, não tem nenhuma garantia, né, no momento da partilha, que esse mesmo filho venha receber esse imóvel como herança. E, teoricamente, pode, inclusive, ter que mudar, ter que cair fora por ocasião da morte do genitor. Então, me parece que, dentre as muitas vantagens de um bom planejamento, olhando um pouco no micro, especialmente para quem não tem tanto patrimônio, essa personalização na divisão do patrimônio, pensando também nesses sucessores mais vulneráveis, planejamento certamente é um caminho muito interessante. Rita, obrigado pelo tempo, um grande abraço para você. Muito boa intervenção, Glauber. Muito obrigada a você também. Eu vou passar pela ordem. Acho que Gustavo tem mais perguntas a responder. Acho que Dani também vai querer fazer as suas considerações finais e Marcos, não é? Com você, Gustavo, pode responder as perguntas e já fazer suas pontuações finais. Ok, Rita, obrigado. Obrigado aos colegas que fizeram as perguntas. Eu acho que Glauber fez uma leitura perfeita assim, do meu pensamento e dessa questão da própria utilidade do planejamento sucessório com relação aos herdeiros vulneráveis. E, respondendo especificamente às perguntas, Caio, inclusive depois, eu não sei se você vai tem pretensão de publicar, mas eu teria interesse também de ver seu trabalho lá da UERJ. E com relação à solidariedade familiar como elemento desse critério de vulnerabilidade com relação às questões não só patrimoniais, mas existenciais, eu acredito que sim, que deve, logicamente, ser um dos critérios. E a gente precisaria pensar em de que forma isso poderia ser efetivado, né, concretizado. Mas não acredito que a gente possa resolver exclusivamente o problema dando ênfase à questão patrimonial. Os alimentos lá, essa provisão na Inglaterra, eles chamam de provisão, mas eu fiz a associação, né, como se fosse algo semelhante aos nossos alimentos, mas na verdade lá eles fazem são geralmente eles utilizam inclusive uma própria pensão mesmo em dinheiro, pode ser provisória, baseado no patrimônio, né, com investimento em fundos de pensão e etc, ou também vendendo com a venda de bens do patrimônio. Aqui no Brasil, eu acredito que seria mais complicado, né, para implementar assim, de forma mais específica com relação a tornar realmente essa provisão como alimentos, mas eu acho que cotas seria mais simples de resolver a questão. E Daniel, com relação à tributação como uma forma de também interferir na questão do impacto, né, no percentual da legítima, eu acredito que é uma forma, eu acho que toda forma de você tentar, de alguma maneira, mexer nesse
nessa realidade é válida. E eu acredito que nessa perspectiva a gente tem muito pouco, né? Muita pouca perspectiva mesmo de mudança. Então, eu acredito que o planejamento sucessório, nessa forma que o Glauber colocou também, pode também ser uma forma de minimizar isso. Eu quero agradecer, Rita, a participação e parabenizar mais uma vez a nossa diretoria por essa felicidade de ter conseguido manter o nosso IBDFAN em casa, né, por 3 meses seguidos, sem nenhuma interrupção. E agora, com esse pequeno recesso, a gente retorna depois e com muito mais debate, com muito mais oportunidade de aprofundar, que eu acho que é o que a gente precisa realmente aproveitar esse momento para isso, né? Obrigada, Gustavo. Marcos Errar? Marcos? Oi, Rita. Estava aceitando o microfone aqui. A internet estava oscilando. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Primeiro, queria para dizer que... as respostas e suas considerações. Perfeito. Eu acho que, primeiro, que Cristina, Daniel, Caio, Glauber fizeram excelentes provocações aqui. Acho que eu vou deixar a intervenção de Cristina para a Dani. Dani vai fazer o fechamento aqui. Em relação ao Daniel, eu acho que a gente só está engatinhando, Daniel, em relação à tributação. A gente não gosta de trabalhar com matemática, a gente não gosta de trabalhar com tributos. Isso é cada vez mais necessário para a gente está lidando com escassez, a gente vai viver uma crise agora e qualquer escolha de planejamento vai ter que ser levada em consideração várias dimensões, inclusive o impacto imediato nas finanças de quem está fazendo o planejamento. Isso é essencial. Tá? Em relação à provocação do Caio, o que é que eu posso dizer, Caio? A gente é partir do pressuposto de presumir a boa-fé das pessoas. Se o seguro foi feito, porque a pessoa queria fazer o seguro é legítimo. Se a pessoa queria fazer a previdência, ela está livre para fazer a previdência. E aí vai competir aquele que se sentir prejudicado de levar o assunto para o magistrado e fazer uma análise do caso concreto. A gente tem visto muito desvios, muito abuso do direito em relação a utilização desses instrumentos. Mas o que é que acontece? Eu não consigo definir o abuso em abstrato. Eu preciso analisar a situação específica e entender o contexto daquelas circunstâncias. Eu não quero demonizar, eu acho que são institutos que são essenciais para a gente fazer o planejamento. E não só para o planejamento, a gente tem vários negócios, como, por exemplo, a aquisição de casas próprias, que são contratos que duram anos, décadas, para você terminar de pagar, que se valem de instrumentos de seguro de vida para garantir um mínimo de sossego no futuro para quem ficar aqui de descendente. E a gente precisa garantir e combater o abuso, o uso indiscriminado, tá certo? Ou o uso em fraude à lei. Mas a gente não pode desmerecer o Instituto por conta disso, tá? Acho que Gustavo respondeu bem ao meu amigo Glauber, é muito bom vê-lo. Glauber, fazia tempo que eu não te via, a gente não estava junto num evento. E Rita, eu acho que é a segunda ou terceira participação minha aqui nessas 12 edições, fora as vezes que eu fiquei como ouvinte assistindo. Eu acho que esse projeto não vai parar quando a gente voltar a trabalhar. Ele vai ganhar outra dimensão, vai ganhar outra agenda, mas acho que a gente vai continuar se reunindo aqui. Parabéns para você e em seu nome, em toda a organização do IBDFAN Pernambuco por propiciar isso para a gente aqui. E aos amigos que estão na sala, eu deixei no chat algumas sugestões de vídeos que tratam de outros assuntos. Um vídeo com a professora Luciana Brasileiro sobre planejamento sucessório, que a gente chamou de Primeiros Passos. Uma discussão com a professora Daniela e com a professora Simone Tassinari sobre empresas familiares. Acho que tem 1h30 só sobre empresas familiares de gravação. Está aí o link para vocês à disposição. E por hoje, Rita, eu acho que eu paro por aqui. Te agradecendo mais uma vez e devolvendo a palavra. Muito obrigada, Marcos. Esse é um trabalho de equipe e que conta com o esforço de todos vocês que aceitam nossos convites também para poder participar aqui. Daniela, minha amiga, a palavra é sua. Começou com você, termina contigo. Tá jóia, Maria Rita. Vamos lá. De falar alguns só os pontos rapidamente aí. Respondendo a Cristina,
Realmente, o planejamento sucessório tem essa característica interdisciplinar, sim, e se você, o advogado, lógico, tem que ter essa consciência de ética, de saber até onde tem o seu conhecimento ou não, mas se não, de fazer parcerias com escritórios de outras áreas, um de civil, o outro de societário, mas fazer aquela análise conjuntamente. E sim, sempre se tem, o planejamento tem às vezes, esse lado pejorativo de acharem que é para fraudar a lei. Existe as pessoas que têm esse intuito, e também cabe aos advogados a seriedade e o seu compromisso de não só atender, às vezes, a vontade de um cliente, de querer fazer nitidamente uma fraude, mas aí é a questão da responsabilidade profissional. É muito importante também a veracidade das informações de um cliente para o advogado. Estou falando como operadora, como advogada, que as informações são essenciais, até porque, como uma vez falado com o Marcos, do cliente chegar e dizer: minha esposa não sabe, mas eu tenho mais 3 filhos fora do casamento. Como é que você faz um planejamento sem a esposa ter ciência de mais 3 filhos de uma família simultânea? Como é impossível, né, Luciana? E tem isso, a característica do planejamento você tem que fazer, e isso às vezes é um custo dele, da regularização. Você só pode fazer planejamento você não pode fazer um planejamento de caixa 2, né? Então você tem que realmente, às vezes, gasta um tempo para regularizar isso. Então, a fraude sempre vai existir. O professor Rolf Madaleno, numa live comigo recentemente, disse: as leis existem, existem as fraudes à lei. Bem, só fazendo uma pequena observação para o Daniel sobre a parte de tributação. Na Alemanha, por exemplo, eles têm uma solidariedade, porque eu também gostaria de dizer que todo mundo fala da arquitetura, mas esse livro aqui, Planejamento Sucessório, eu fico tão feliz de ver quantos pontos, inclusive sobre o direito inglês, já foi abordado aqui, da necessidade de flexibilização, da revitalização e críticas à legítima de uma forma bem fundamentada. E aqui eu também vi que nessa questão, porque eu trabalho planejamento sucessório com solidariedade e autonomia, princípios constitucionais, né? E aí às vezes se fala, são contraditórios? Não, eu digo que eles são complementares. Isso foi um viés que eu quis trazer. E um exemplo desse, que você pode usar inclusive a tributação como um aspecto da solidariedade, que é na Alemanha, até 500 mil euros você tem isenção para pagar na hora da transferência para os seus herdeiros necessários. Você até pode para terceiros, mas pagaria aí uma tributação maior. Então, usando conforme a maior autonomia, maior tributação. E também, só trazendo até, Caio, sobre a questão lá do Act Provide 1975, na Inglaterra, os casos lá são bem restritivos e taxativos as pessoas que podem entrar com isso. Então, isso eu acho que seria uma área que podemos explorar aqui no Brasil no momento de uma revisão dessa. Bem, eu acho que eram algumas peculiaridades só que eu queria observar dentro de um todo. Agradecer, Maria Rita, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade de estar desconstruindo um pouco o planejamento sucessório e mostrando a importância e como você pode utilizar ele de uma forma para evitar esses conflitos, evitar litígios, evitar dilapidação patrimonial, evitar conflitos familiares e vir assim, não só trazer, mas usar ele de uma forma de proteção também em algumas circunstâncias, como dos vulneráveis. Bem, agradecer a presença de todos, não só dos palestrantes, mas dos professores que fizeram as intervenções, e a oportunidade, mais uma vez, pelo convite. Obrigada, Maria Rita. Estão de parabéns pelo projeto. Nós é que agradecemos, né? Alguns estão aqui realmente toda semana, alguns estão nos prestigiando hoje, e depois do recesso da próxima semana nos encontraremos aqui novamente. Passarei a divulgar o nosso projeto, talvez com algumas novidades. Muito obrigada a todos. Podemos encerrar a gravação, Marcos.